Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, gente, estou de volta. Estou de volta aqui para mais uma videoaula e hoje vamos falar um pouquinho de biologia. Bom, já postei hoje também, para quem não viu, deixarei aqui nos cards uma aula dos reinos dos fungos. Tá uma aula muito legal, vale a pena conferir. Tá bom, e agora nós vamos falar um pouquinho do reino protista, falar das algas, né? Também falamos dentro do reino protista também tem os protozoários, mas hoje vamos falar das algas. Esse assunto é de biologia do setor B de biologia e com esse assunto corresponde às aulas 8 a 10 da sua apostila número 5 do Sistema Anglo de Ensino. Tá bom? E para você que está chegando agora aqui no Estudo Fácil, seja muito bem-vindo. Aqui é o Henrique. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos o nosso canal e o nosso Instagram, _estudo.fácil, para você que já conhece, já está decorado isso daí que todo vídeo eu falo. Então, bora para aula aí, meu povo, todo mundo afiado, todo mundo com os lápis na mão, afiado para aprender, que biologia é um assunto que eu gosto muito de falar. E enfim, então vamos lá? Bora começar? Então vamos. Bom, já começo com um aviso de formulário. Formulário, bom, é o combo 3 em 1. Então vai ser um formulário lá no Google Forms. Aqui é a carinha do nosso grande formulário. E aí é um formulário de revisão da nossa aula, tá bom? Sugiro que vocês façam. Tá ótimo, assim, tá tranquilo de fazer. Se você prestou atenção, quiser conferir os slides que estarão lá no Drive, o link aqui na descrição. Vai, pega, revisa, porque vale a pena para estudar, não só agora para a segunda série, se está na primeira série, segunda e tal, mas também para o vestibular, tá bom? Então, tema são as algas, né? Então, o link vai estar na descrição do vídeo, como sempre, e no Linktree também. E a correção do formulário é pelo feedback da resposta, tá bom? Se eu não me engano, nesse formulário só tem questões de alternativa. Então, é só marcar, não tem nem que escrever. Marcou, mandou, vê a pontuação e vê o gabarito. Se errou alguma, tal, enfim. Aí manda a dúvida via direct lá no Instagram. Qual que é o Instagram? Vamos ver se todo mundo sabe aí. @estudo.fácil. Então, e lá vamos nós para mais uma aula. Então vamos começar, meu povo? Então bora. Bom, características gerais das algas. Eles são seres eucariontes, podem ser uni ou pluricelulares, todos autótrofos, tá? Eles têm parede celular, tá? Porém não têm tecidos verdadeiros. Eles são encontrados em diversos ambientes, como troncos, rochas, neve, solos úmidos e também em associações com outros seres vivos. Para você que já viu a aula de fungos, sabe do que eu estou falando, líquens, né? Isso daí sabe mesmo. E aí também pode ser com protozoário, com esponja, com pólipo de coral, enfim, tá? A maioria das algas é unicelular, mas também as espécies pluricelulares podem apresentar um ou mais filamentos, ou seja, lâminas com uma ou duas camadas de célula. E aí as espécies pluricelulares possuem corpo do tipo talo, tá? Mas não apresentam raiz, caule e folhas, ou seja, é uma diferenciação que as algas têm do reino vegetal. Que mais para frente teremos aula de briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, vamos ter tudo aqui, tá bom? Então fique ligado, ative o sininho para não perder esses vídeos, hein? Então, aqui uma fotinho das algas, e aí então nós temos algumas denominações. Nós temos os chamados fitoplânctons, ou seja, o que são os fitoplânctons, né? Quando a gente estuda esses reinos dos seres vivos, né? Eu penso muito no desenho do Bob Esponja, né? Então o reino animal tem muito a questão do plâncton, a questão do fitoplâncton lá, é bem legal. E aí, o que são os fitoplânctons, né? Muitas espécies de algas pertencem a esse grupo, ou seja, são algas que vivem na coluna d'água e aí podem ser levadas pelas correntes, né? Então meio que ficam boiando no mar, né? Nossa senhora, que piada, mas tudo bem. Então, vamos lá. E aí, desculpa, faltou aqui falar das bentônicas, que são aquelas presas aos substratos.
chamados também de fitobentos, que são fixas no chão, tá bom? Pertencem aos fitobentos. Então, aqui outra foto de alga. E aí, vamos agora falar um pouquinho do funcionamento das algas, né? Então, assim, se elas fazem fotossíntese, elas têm o quê? Cloroplastos. Desculpe aí. Então, ó, não é, desculpa, eu falei uma coisa errada. Não é que elas fazem fotossíntese que tem cloroplasto, tá? Assim, elas têm clorofila, mas no caso das algas tem os cloroplastos. Na verdade, agora eu fiquei na dúvida, até peço desculpas, mas enfim, deixa eu até depois vou dar uma pesquisada no meu celular aqui para dar uma olhada. Bom, elas são as bases das cadeias alimentares aquáticas, porque elas vivem no fundo do mar, né? Então, essa é a base porque são os produtores, tá bom? Aí, o que nós temos também? Elas fazem a respiração celular aeróbia, tá bom? Aeróbia. Ó, gente, preste atenção aqui que eu até pesquisei aqui a questão, né? Então, os cloroplastos são organelas presentes apenas em células de plantas e algas, tá bom? E elas são responsáveis pela realização da fotossíntese. Então, desculpe aí, já resolvi aqui a nossa dúvida. Aqui, ó, trouxe uma fotinho aqui, e aí é o que temos, então, a questão da fotossíntese. Então, pega o gás carbônico e água e produz glicose, água e oxigênio, tá bom? E aí parte desse oxigênio é consumido por elas mesmas na mitocôndria durante a respiração celular aeróbia, tá bom? E aí o restante vai ser liberado para a água e para a atmosfera, tá bom? E aí aqui falando um pouquinho do ciclo do carbono, né? Então o que ele vai fazer? Ele absorve o gás carbônico, né, para fazer a fotossíntese, como nós mesmos já vimos aqui, ó, o gás carbônico aqui, oi, gás carbônico. Então, gás carbônico tá ali. E aí, o que vai produzir? Muitas espécies de algas produzem o carbonato de cálcio, ou seja, esse carbonato de cálcio, CaCO3, vai fazer o que? Será incorporado nos revestimentos das células de quem? Das algas. E aí esses dois processos, tanto a fotossíntese quanto esse processo de produzir o carbonato de cálcio, são responsáveis pela absorção de grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. E aí o que vai fazer também? Ó, o carbonato de cálcio produzido pelas algas é depositado no fundo dos oceanos. E aí o que vai acontecer? Quando as algas morrem e vão para o fundo do oceano, eles vão contribuir para a formação de imensos depósitos de CaCO3, que é o que está aqui. Então, os fitoplânctons, né, que são aquelas algas que estão boiando, quando morrem, vão para o fundo dos oceanos, vai ter um grande depósito de CaCO3. E aí, ó, dessa maneira, os átomos de carbono provenientes do gás carbônico retirados da atmosfera ficarão retidos no fundo do mar por muito tempo. Legal isso, né? E aqui, ó, falando só do ciclo do carbono, eu coloquei essa imagem aqui para mostrar o ciclo do carbono. Então, ó, as plantas pegam gás carbônico do ar e aí absorvem. E aí tem todo esse ciclo aqui, né? Então, gás carbônico liberado nas indústrias vai para a planta. Eu já fiz uma aula de ciclo do carbono, da água e do nitrogênio lá falando de ecologia, tá bom? Então, se você não viu, se não me engano, é a parte 1, tá bom? Então, depois dá uma olhadinha lá que vale a pena, beleza? Então, vamos falar aqui das algas e poluição, já é uma questão ecológica também. Então, um exemplo, né, é a questão do despejo do esgoto sem tratamento e o transporte de fertilizantes, terra ou areia, né, que isso daí contribui muito para a poluição. E vão fazer o que? Alterar a composição do fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? Vamos voltar aqui, ó, para ver. É aquele que fica boiando. Então, fitoplâncton, fica boiando, fita boiando. E assim vai. Questão para associar, né, a palavra para nunca mais esquecer. Mas também a gente tem a questão do vazamento do petróleo. Porque o petróleo é essa mancha preta aqui, né? Então, quando ele fica dentro... Teve até uma questão um tempo atrás do petróleo no Maranhão, lá na parte do Nordeste. Então, quando ele fica no mar, ele cobre, ele impede a passagem de luz. E aí o que? A
as algas não conseguem fazer a fotossíntese. Por que que o petróleo fica boiando? Porque ele tem baixa densidade, tá bom? E a gente também tem a questão da turbidez da água, né? O aumento, que é a questão das partículas sólidas. A luz não alcança as profundidades. E aí complica tudo, porque aí a alga, por ser a base da cadeia alimentar, não consegue fazer a fotossíntese para os consumidores. E aí fica uma água assim, e aí os indivíduos acabam morrendo também. E tem a questão dos desmatamentos, das margens de rios e lagos, enfim, também causado pela erosão, tá bom? Então, é isso, falando uma questão aqui da parte ecológica. Agora nós vamos falar o que? De floração. O que seria a floração? É uma intensa atividade reprodutiva de algas e cianobactérias. Fica parecendo a lagoa do Shrek, tá? Cadê? Cadê a imagem? Aqui. E aí, o que vai é a questão? É uma questão também da eutrofização, tá? Que aí nós vamos ver no próximo slide. Então, falando aqui de floração, então é uma intensa atividade reprodutiva das algas e cianobactérias. Dá para perceber mesmo pela foto. Então, reproduz muito alga, mais ou menos as algas verdes, e aí fica com esse aspecto meio feio, né? O que causa isso? A grande quantidade de nutrientes inorgânicos, né? Exemplo, fertilizantes, esgoto, decomposição e enfim. E aí, como tem as algas verdes bem na lagoa, por exemplo, na superfície do fitoplâncton, né? Então lá em cima tem alga. E aí vai fazer o quê? Dificultar a passagem de luz. E para aquelas algas que estão presas lá no substrato, não vai conseguir fazer a fotossíntese, porque por conta da dificuldade de passar a luz. Então, ó, ocorre uma redução da fotossíntese nas camadas inferiores. Ou seja, muitas algas acabam morrendo e vai aumentar a decomposição. Tendo menos oxigênio, porque não entra oxigênio aqui, ocorre também morte de peixe e outros organismos, ou seja, é muito ruim isso daí. Temos também uma outra questão, que é as espumas em abundâncias nas praias. Isso daí acontece muito, né? É um outro exemplo de floração das águas, que aí essas espumas podem chegar a metros de espessuras e são formados por quê? Por uma grande quantidade de substância viscosa chamada de mucilagem. E aí, essa substância, a mucilagem, é composta de polímeros de galactose e são produzidas pelas algas desse filo aqui, desse gênero, tá bom? Então, basicamente isso. Agora falando de eutrofização, que tem a ver com floração, tá? A eutrofização nada mais é do que o quê? Um acréscimo de nutrientes inorgânicos, e esse acréscimo vai fazer o quê? Promover a reprodução exagerada do fitoplâncton, que são as algas que ficam boiando. E aí são chamadas também de floração das águas, né, que como a gente viu no slide passado. E aí o que vai acontecer? Dificultar a passagem de luz, toda aquela questão. E aí, consequentemente, as algas e as bactérias aeróbias decompositoras vão esgotar o oxigênio da água, né, porque as bactérias aeróbias são aquelas que ficam no oxigênio. E aí resulta na morte dos seres aeróbios. Tá bom? Belezinha aí, meu povo? Então, eu também já falei numa aula de ecologia de eutrofização, tá bom? Mas como também tem a ver com algas, eu falei, não, eu vou trazer aqui, porque aí deixa registrado aqui, tá bom? Tranquilo? Então, as bactérias aeróbias são aquelas que são obrigatoriamente que se ficam onde tem oxigênio, tá bom? Belezinha aí? Então, aqui uma imagem para ilustrar. Então, chega, aumenta os nutrientes, as algas estão aqui, fica consumindo oxigênio, só que aí há uma grande reprodução das algas, uma multiplicação excessiva das algas, há um consumo excessivo de oxigênio e acaba danificando todo o rio, porque aí morre peixe, enfim. Tá bom? Bom, falando agora de umas propriedades bem específicas das algas, que são muito importantes para o nosso estudo, é a questão bioacumulação, em primeiro lugar. O que acontece? Bioacumulação é uma acumulação de algum ser vivo, de algo vivo, né? Então, as algas podem acumular, né? Bioacumulação, uma questão de acumular, o que? Poluentes nos tecidos dela. Porque aí, o que vai fazer? Os cientistas podem acompanhar a situação e a condição ambiental do próprio lugar.
exemplo, o mercúrio, né? Então, é um exemplo de metal que as algas absorvem, que as algas acumulam, e aí podem acompanhar como é que está o ambiente ou não. Temos também a questão da bioindicação, ou seja, bioindicação indica alguma coisa, né? Então, os seres vivos eles são utilizados para verificar e avaliar a qualidade ambiental. A qualidade vai indicar se a qualidade está boa. E também a questão dos efeitos causados pela poluição. Então, quando, por exemplo, as algas podem mudar de cor, ter alguma doença, ou uma redução das algas, um aumento das algas, isso daí vai indicar alguma coisa ou não. Também comentei isso aí na aula de fungos, né? Mas voltado para fungos, não, logicamente, para as algas. E por último, a biorremediação. Remediação vem de remédio, ou seja, o uso de certas espécies de algas que vão servir de absorção, transformação e decomposição de certas substâncias poluidoras. E aí vai ter uma ação eficaz na remediação de sedimentos e sistemas aquáticos que estão contaminados. Então, por exemplo, se tem muito oxigênio, se tem muito aquilo lá, muito gás carbônico que tem no lago, né? Então os peixes morreram. Aí vai lá, quer ver? Vou até voltar na tela de fotossíntese, ó. Aí pega esse gás carbônico e transforma, faz a fotossíntese, que aí vai voltar à vida ao normal. Que aí voltando então lá no... Cadê? Aqui. E aí vai ter o que? Então, por exemplo, excesso de nutrientes de alga, criação de peixes, camarões, estação de tratamento de esgoto. Enfim, aí vai voltar para remediar, né, para como servir de um remédio bem natural, né, esse. Mas enfim, agora a gente vai falar bem do geral das algas. Então nós vamos falar dos grupos de algas. Como assim? Tem vários grupos de algas, tá? Começando pelas diatomáceas, ou também o filo, esse filo aí, tá? Não sei falar esse, porque tá em latim. São as algas unicelulares, tá? Elas são algas que pertencem ao fitoplâncton, tá? Tem grande importância ecológica porque faz 25% da fotossíntese da Terra, tá? A parede celular dessas algas é rica em sílica, que é depositada no fundo do mar após a morte das algas, e também tem grandes depósitos de diatomito, por isso que é diatomáceas, né? Diatomito. O que é esse diatomito? Ele é utilizado na produção de filtros, papel, tintas, dinamite, sabões, entre outras substâncias aí também. Então aqui uma fotinho das diatomáceas, tá bom? Tá aí. Agora o segundo grupo que a gente vai falar são os dinoflagelados, que é o filo Dinófita. Até que eu consigo falar esse filo aí. Bom, são as algas unicelulares também portadoras de dois flagelos, tá? Como um peão, ele funciona como um peão, tá? Que as fazem girar como um peão. E aí, as placas elas têm placas de celulose que revestem as células, tá? Metade dessas algas são autótrofas e o resto, né, não vai realizar fotossíntese, lógico, e vai o que? Se alimentar de substâncias orgânicas na água. Aqui um exemplo da alga dinoflagelada. E essas algas, né, elas se associam com animais, que são chamadas de zooxantelas, né? É a questão dos recifes de corais. Então elas vivem mutualisticamente dentro das células do coral. Mutualisticamente é uma relação positiva para ambos. Ou seja, as algas recebem os aminoácidos, mais o CO2, mais os nutrientes que vieram dos corais. E aí os corais recebem o carbonato de cálcio, que vai ser um exoesqueleto, nutrição, carboidratos, glicerol e enfim, tá bom? Então, só retomando aqui nesse finalzinho, outra imagem aqui de alga. No final, então, as algas, por que é positiva? Porque as algas recebem do coral os aminoácidos, o gás carbônico e nutrientes, e aí o coral recebe das algas carbonato de cálcio, que vai servir de exoesqueleto e nutrição, carboidratos e glicerol, tá bom? Agora falando uma questão das dinoflageladas, a questão do branqueamento dos corais, outra questão ecológica. Então o que vai ser? Quando tem uma queda ou elevação, quando tem uma queda ou eleva muito a temperatura de uma forma brusca, aumenta a questão da turbidez da água,
tá? Isso aqui são algumas causas que causam esse branqueamento do coral. Ou quando acidifica muito o ambiente aquático, ou seja, tem muito ácido ali. E aí o que vai acontecer? Vai perder essas zooxantelas dos corais, então eles ficam brancos e aí podem morrer pela falta das algas, porque como é uma relação mutualística positiva para ambos, né, o coral não consegue sobreviver sozinho. E é por quê? Porque eles necessitam dos nutrientes orgânicos fornecidos pelas algas. E a questão também da poluição dos oceanos e aquecimento global possibilita o aumento do branqueamento dos corais, ó, como estou mostrando aqui. Então os corais ficam brancos. Isso é péssimo para eles. E péssimo também para quem está lá no oceano, né? Porque perde as algas ou xantelas e aí não tem tanta fotossíntese. Outra questão também bem famosa é a maré vermelha, que é muito comum, sim, tanto pedirem no vestibular, tal, que é uma proliferação de certos ginoflagelados. E aí a presença de mais nutrientes na água do mar, né, aquela quando fica aquela água vermelha. E aí eles vão produzir o que? Neurotoxinas, que serão ruins para nós, né? Então impedem movimentos musculares do sistema respiratório. E aí o que vai acontecer? Vai ter um maior aporte dos rios ou decomposição de matéria orgânica que vai vir do esgoto sem tratamento. Então aí vai ficar assim, ó, uma maré vermelha. Tá? Aqui não é terra, são algas vermelhas mesmo. Tá? Então ocorre uma certa proliferação em nível absurdo dessas algas dinoflageladas. Terceiro grupo, então, continuando, são as crisofícias, Filocrisófita. São algas douradas, elas são bonitas até. São unicelulares ou coloniais, né? Vivem também em colônia. São algas de ambientes de água doce, elas se alimentam de bactérias, tá? E muitas espécies se alimentam dessas bactérias. E aí a coloração delas é devido ao pigmento fucoxantina. Eu acho que é assim, fucoxantina, não deve ser, acho que é eu não sei falar. Fucoxantina, desculpa aí. Então, ó, aqui duas imagens das algas para a gente conhecer. Bom, quarto grupo, tá acabando, meu povo, se eu não me engano, acho que vai até o 8. São as algas pardas, também chamadas de feofícias. É o filo Phaeophyta. São algas bentônicas, vivem fixas ao substrato. Então, são fixas em costões rochosos, marinhos e, enfim. Eles também têm o pigmento fucoxantina, tá? E eles são também muito conhecidos pelos kelps, né? Então, kelps são florestas subaquáticas. Vou até trazer uma imagem aqui. E aí, essas espécies aqui o gênero, as algas desse gênero Sargassum, é muito conhecido pelo quê? Pela grande massa de alga flutuante levada pelas correntes no Atlântico Norte. E tem também as algas do gênero Macrocitus, eu acho que é assim, que eles vão fazer o que? Apresentam em seus organismos uma organização de tecidos verdadeira, conhecida como floema, tá? E temos também o alginato, que são estabilizantes e emulsificantes na fabricação de gelatina, sorvetes, doces, etc. Então essa imagem aqui também é bem famosa lá nos filmes do Nemo, da Dory e tal, que a gente vê muito disso lá, né? Bom, opa, até passei aqui sem querer, mas tudo bem aí, belezinha aí, meu povo? Tranquilo? Ah, e o alginato, querendo ou não, é uma importância econômica das algas, né? Belezinha aí? Tranquilo? Então vamos pro quinto grupo. Vai até o 8, meu povo. Tá acabando, tá acabando. Número 5 são as algas vermelhas ou rodofícias. É o filo Rhodophyta. Elas possuem um pigmento ficobilinas, tá? E aí, o que vai ser? Opa, até passei aqui sem querer. Isso aqui tá com vida hoje sozinha. Peço desculpas aí, mas enfim. As espécies unicelulares vivem em fontes termais, tá? E as pluricelulares são bentônicas e vivem fixas aos substratos, como por exemplo em rochas. Elas têm parede celular com celulose, tá bom? E polissacarídeos de galactose. E aí são comercialmente conhecidas como agar e carragenano. Eu acho que eu falei certo, carragenano. Mas, enfim, o que seria o agar, né? Ele faz parte da produção de cápsulas de vitaminas e medicamentos. E o carragenano é estabilizante e emulsificante.
E aí também é uma questão econômica agora, as algas do gênero Porphyra pertencem ao alimento da culinária oriental, o nori, que está aqui. Não sei se é nori ou nori, mas está aqui. As algas, aqui acho que é o nori e aqui são as algas vermelhas. Tá bom? Bom, sexto grupo, antepenúltimo grupo, as algas verdes, Phyllochlorophyta. E aí há uma grande diversidade dos habitats que ela ocupa em vários ambientes aquáticos e, enfim. Eles têm pigmentos carotenoides, tá bom? E elas se associam com fungos, como eu já falei para vocês, nos líquens, por exemplo. E aí também tem no interior de protozoários de água doce, esponjas, quinidários e enfim, tá bom? E aí as clorofícias é a maior classe de água doce, tá bom? As que pertencem a essa classe aqui, tá bom? Bom, elas também armazenam amido no interior dos plastos, como os vegetais, tá bom? E está aqui as duas imagens de algas verdes. Bom, último slide aqui para a gente falar dos dois últimos grupos. 7 Euglenophytas, que é o filo Euglenophyta, tá bom? São unicelulares flagelados, 1/3 deles possui cloroplastos, o resto se alimenta de partículas orgânicas e eles possuem o vacúolo contrátil. Então aqui uma imagem delas. E para finalizar, as criptófitas são algas unicelulares portadoras de flagelos. Elas dominam os ambientes na falta de diatomáceas e dinoflageladas, dois grupos de algas também, e fazem a fagocitose e se alimentam de bactérias lá no fundo dos lagos, tá bom? Aqui, ó, duas imagens delas. Belezinha aí, meu povo, acho que tá tudo certo, né? É muito nome, é muita coisa, mas ó, com calma, tudo vai se encaixando, não precisa ficar decorando nada. A biologia não se decora, se aprende com calma, tá bom? E assim encerro mais uma videoaula aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de fazer o formulário, tá bom? Link aqui na descrição. Tá bom, gente? Um grande abraço, muito obrigado, boa semana aí para todo mundo. Vejo vocês nos próximos vídeos. Fiquem bem e até mais!